Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo o estudo bíblico de congregação, lição 42, com o tema O que a Bíblia diz sobre se casar e ficar solteiro. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam bem-vindos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová sempre possa estar derramando o Espírito Santo em sua vida, para que assim você possa continuar fazendo a sua vontade. Vamos agora juntos nesse vídeo considerar a lição 42 do nosso estudo bíblico de congregação, que tem o tema O que a Bíblia diz sobre se casar e ficar solteiro. Então, não vou fazer a leitura dos parágrafos porque o estudo está bem grande. Então, o vídeo vai ficar muito grande e o meu objetivo aqui é que vocês não só, estudem e marquem o seu livro, mas também que assista o vídeo até o fim. Então, vamos fazer somente a pergunta. Então, a pergunta do ponto 1. Quais são algumas vantagens de ser solteiro? Então, a resposta: os cristãos solteiros, eles não têm que se preocupar com as necessidades de um marido ou de uma esposa. Eles têm mais liberdade, eles podem aproveitar o tempo para fazer mais no ministério, viajar e pregar as boas novas. E tem mais tempo ainda para se aproximar de Jeová. Pergunta do ponto 2. Quais são algumas vantagens de estar casado legalmente? Então, a resposta: quando o homem e uma mulher se casam legalmente, eles assumem um compromisso de amar, respeitar e cuidar um do outro. Isso dá uma segurança para os que vivem juntos e também tem um ambiente seguro para criar os filhos. Pergunta do ponto 3. Qual é o ponto de vista de Jeová sobre o casamento? Então, a resposta: Jeová, ele quer que o marido e a esposa se amem e fiquem juntos enquanto estiverem vivos. A separação só é permitida se houver adultério. Jeová, ele também não aprova a poligamia. Ele não permite que cristãos tenham mais de um marido ou mais de uma esposa. Aprenda mais. Veja como solteiros e casados podem ser felizes e fazer Jeová feliz. Ponto 4. Como os solteiros podem usar bem a sua vida. Para Jesus, ser solteiro era uma coisa boa. Então vamos ler Mateus 4, 23 e depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então o texto diz assim: Ele percorreu então a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todo tipo de doenças e todo tipo de enfermidade do povo. Então a pergunta: como Jesus usou a liberdade que tinha como solteiro para servir a seu Pai e ajudar outros? Então, de acordo com o texto, ele tinha tempo para percorrer, viajar em cidade, pregando as boas novas, curando o povo de suas enfermidades. Então, pelo fato de Jesus ser solteiro, ele tinha tempo para se dedicar na obra de Jeová. Dando continuidade, os cristãos solteiros podem fazer a mesma coisa que Jesus fez. Então, vamos assistir o vídeo com o tema Solteiros Fiéis e depois vamos fazer a pergunta que se segue. Então, a pergunta: de que maneiras um cristão pode usar a liberdade que tem como solteiro para ter uma vida significativa no serviço de Jeová? Bem, percebemos no vídeo que os irmãos, eles só conseguem se manter solteiros e ter uma vida significativa porque têm o objetivo de servir melhor a Jeová. Então isso faz com que eles fiquem concentrados e não fiquem pensando talvez naquilo que eles estão deixando para trás, que é o estado de casado. Então,
Se você tem como objetivo ficar solteiro, se concentre também em fazer mais para Jeová, para que assim você possa ter uma vida significativa. Ponto 5. Escolha bem com quem vai se casar. Escolher alguém para se casar é uma das decisões mais importantes da vida. Então vamos ler Mateus 19, 4 ao 6 e o 9, depois conversar sobre o ponto a seguir. O texto diz: Ele respondeu: Não leram que aquele que os criou no princípio os fez homem e mulher? E disse: Por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará à sua esposa, e os dois serão uma só carne. De modo que não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus pôs sob o mesmo jugo, o homem não deve separar. E o versículo 9: Eu lhes digo que quem se divorcia da sua esposa, a não ser por causa de imoralidade sexual, e se casa com outra, comete adultério. Então a pergunta: por que um cristão não deve se apressar para casar? Então, de acordo com o texto, por Jeová, ele fez o casamento para que fosse duradouro. E quando os dois se casam, eles se tornem uma só carne e, sobre o mesmo jugo, não deve se separar. E de acordo com o versículo 9, a separação ela só é permitida e autorizada por Deus se houver adultério por causa de imoralidade sexual. Continuando, a Bíblia pode ajudar você a saber que qualidades procurar no marido ou numa esposa. Mas o mais importante é que ele ou ela ame a Jeová. Então vamos fazer a leitura de dois textos, 1 Coríntios 7,39 e 2 Coríntios 6,14. O primeiro diz assim: A esposa está amarrada ao marido durante todo o tempo em que ele estiver vivo, mas, se o seu marido adormecer na morte, ela estará livre para se casar com quem quiser somente no Senhor. E o 6,14: Não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois que afinidade a justiça tem com o que é contra a lei? Ou o que a luz tem em comum com a escuridão? Então a primeira pergunta: por que devemos nos casar com alguém que também serve a Jeová? Então a resposta: porque provavelmente os dois terão a mesma mentalidade, terão o mesmo objetivo, e por mais que o casamento, independente que seja cristão ou não, há dificuldade, claro que quando você se casa com uma pessoa que tem os mesmos objetivos que você, com certeza vai ser mais fácil lidar com as adversidades que um casamento pode ter. Então, casar no Senhor, embora também não seja fácil, mas com certeza é melhor do que não fosse cristão. A segunda pergunta: como você acha que Jeová se sentiria se nós nos casássemos com alguém que não ama a Ele? Então, de acordo com 2 Coríntios 6,14, Jeová provavelmente ficaria triste, chateado, de acordo com a sua personalidade, pois o versículo fala que nós não devemos casar ou nos pôr em julgo desigual com descrente, ou casar com uma pessoa que tem uma religiosidade diferente da nossa, que pensa diferente, pois provavelmente no casamento haverá mais tribulação. Ponto 6. Tenha o ponto de vista de Jeová sobre o casamento. No passado, alguns homens do povo de Deus se divorciavam da esposa por motivos egoístas. Então vamos ler Malaquias 2, 13, 14 e 16 e depois fazer a pergunta. O texto diz: E vocês fazem outra coisa que deixa o altar de Jeová coberto de lágrimas, de choro e de suspiros, de modo que ele não dá mais atenção à sua oferta nem olha com favor para nada que vem das suas mãos. E vocês dizem: por que razão? Porque Jeová é testemunha entre você e a esposa da sua juventude, com quem você foi traiçoeiro, embora ela fosse sua companheira e sua esposa por meio de um pacto. Então a pergunta: por que Jeová odeia um divórcio que não tem base bíblica?
Bem, de acordo com o texto, a gente consegue ver os sentimentos de Jeová quando um homem ou uma mulher é traiçoeiro para com seu cônjuge. Então, Jeová, ele fica coberto de lágrimas, choro e de suspiro. E ele não dá mais atenção à oferta ou da esposa ou do esposo, que pode ser suas orações, o seu ministério. Então precisamos ser honestos, né, com nossos cônjuges, para que assim possamos deixar Jeová feliz, nossa família feliz e também os filhos. Vamos assistir o próximo vídeo, O Casamento é para Sempre, e depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então a pergunta: se você é casado com alguém que não serve a Jeová, o que você pode fazer para ter um casamento feliz? Então, de acordo com o vídeo, a resposta é continuar casada com seu marido ou casada com sua esposa, independente se ela se tornará uma testemunha de Jeová ou não, pois o casamento é um arranjo de Jeová. Então, se você se casou com uma pessoa e depois conheceu a verdade, você deve simplesmente continuar casada. É claro, dentro de um relacionamento pacífico. Se você continuar assim mostrando amor pelo seu marido, o marido pela esposa, tenha certeza que provavelmente no futuro, dependendo das suas reações, da sua atitude, pode ser que ele também se torne uma testemunha de Jeová. Assim como acontece com muitas pessoas que eu conheço, que você conhece, que antes era opositor, que não queria entender da palavra de Deus e que hoje é uma pessoa batizada e fiel. Então, se você mostrar carinho e atenção para o seu cônjuge, tenha certeza que você estará agradando a Jeová. Ponto 7. Coloque em prática o que Jeová diz sobre o casamento. Uma pessoa talvez tenha que fazer grande esforço para colocar em prática os conselhos de Jeová sobre o casamento. Mas Jeová abençoa os que fazem isso. Então vamos ver o vídeo. Coloque em prática o que Jeová diz sobre o casamento. Então acabei de ver o vídeo, então vamos fazer a leitura de Hebreus 13:4, que diz: o casamento seja honroso entre todos, e o leito conjugal mantido puro, porque Deus julgará os que praticam imoralidade sexual e os adúlteros. Então a pergunta: na sua opinião, é possível colocar em prática o que Jeová diz sobre o casamento? Por quê? Bem, vimos no vídeo 3 famílias, né, com circunstâncias difíceis, mas que conseguiram colocar em prática o que Jeová diz sobre o casamento. Uma esposa saiu da poligamia, o outro teve que se casar, né? E o último, para que pudesse trabalhar no serviço de campo, servir melhor a Jeová, teve que legalizar o seu casamento. Então, independente da situação econômica, conseguimos sim colocar em prática aquilo que Jeová diz, pois sempre será para o nosso benefício. Na maioria dos países, o governo exige que as pessoas registrem quando se casam ou quando se divorciam. Jeová espera que os cristãos obedeçam a essas leis. Vamos fazer a leitura de Tito 3:1 e depois fazer a pergunta que se segue. O texto diz: continue a lembrar-lhes que estejam sujeitos e sejam obedientes a governos e autoridades, que estejam prontos para toda boa obra. Então a pergunta: se você é casado, tem certeza de que o seu casamento está registrado e é reconhecido por lei? Então, analise esse fato, né? Eu tenho certeza, se você é casado, você sabe que está registrado. Mas se você ainda não é casado e quer servir a Jeová, tem que fazer isso o mais rápido possível. E se alguém perguntar: para que casar? Não dá só para viver junto? Como você responderia? Então, nós podemos responder que isso é algo contrário ao que a Bíblia ensina, né? Para uma pessoa estar junta, ela precisa ser casada, pois se isso não estiver acontecendo, ela está fornicando. Então, precisamos levar muito a sério essa questão. Resumo: a vida de casado e de solteiro são presentes de Deus. Solteiros e casados podem ter alegria e satisfação na vida se viverem de acordo com a vontade de Jeová. Revisão:
Como um solteiro pode usar bem a sua vida? Então percebemos no estudo que o solteiro ele só vai conseguir ser bem-sucedido na vida se direcionar os seus objetivos para fazer a vontade de Jeová. Porque assim ele estará focado em coisas que podem fazer para Deus e não ficam pensando no estado de casado. Isso pode deixar eles tristes também. Então, focalize a sua vida no serviço de Jeová e com certeza você se sairá muito bem. A segunda pergunta: por que a Bíblia diz para se casar apenas com quem serve a Jeová? Bem, porque isso vai fazer com que os dois possam ter uma vida significativa, pois terão o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, mesmo que tenha alguma dificuldade no casamento, será menos do que talvez com uma pessoa que não seja um cristã com a mesma mentalidade. Então, isso vai evitar muitas situações difíceis. Então, se puder, case sempre no Senhor, pois essa também é uma ordem bíblica. A última pergunta: qual é o único motivo que a Bíblia dá para o divórcio? Então, essa resposta é fácil, né? Adultério. Então, é claro, né? Às vezes é a circunstância que a pessoa precisa se separar sem ter tido o adultério. Mas, se você for cristão e isso acontecer, infelizmente, se você se casar de novo, você está numa situação difícil, porque a Bíblia também ela não aceita essa segunda opção. Você pode separar? Sim, com certeza, mas tem que se manter solteiro. Pois quem se casa de novo, sem ter tido o adultério, ela está cometendo adultério com o seu próximo. Então, se você se casar, mantenha o seu casamento até o fim de sua vida, para que assim você possa estar fazendo a vontade de Jeová. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao fim desse vídeo. Espero que possa ter ajudado vocês a se preparar melhor para a sua reunião. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.